Fala, peregrino, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com todos vocês, comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Vamos primeiro falar da primeira palavra, que é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus ele está dizendo essas palavras, demonstrando assim o perdão para os seus inimigos. Sim, porque quem estava crucificando Jesus eram os seus inimigos, né? Eram ali os soldados, os judeus, e Jesus já estava pedindo a misericórdia do Pai por aquele povo, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Isso é o que Jesus diz na cruz. Então essa primeira palavra nos traz essa conotação de que Jesus está sendo exercendo da sua misericórdia. Vale a pena lembrar que Jesus Cristo, quando ele está na cruz, Jesus Cristo, quando ele está morrendo, na verdade Jesus Cristo, em todo o seu ministério, ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus Cristo, ele sofreu na cruz como homem, sentiu sede como homem, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, sofreu todas as coisas que um homem sofre, mas também era 100% Deus, pois realizava milagres, realizava maravilhas, curava e perdoava pecados. Então, voltando para essa frase, vale muito a pena também lembrar que os judeus, na época, recusaram Jesus. Eles não aceitaram que Jesus era o Messias. Principalmente um Jesus que estava morrendo na cruz. Principalmente um Jesus que não estava exercendo um poder político, que não estava exercendo um poder social para que melhorasse todas as coisas ali, mas que estavam simplesmente trazendo o reino dele para a terra. Então, essa primeira palavra, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem, nós podemos ver que Jesus, ele está exercendo a misericórdia e na verdade ele está entregando ao Pai: Pai, eu vim e estou morrendo aqui no lugar dessas pessoas, perdoa-os. Então essa é a primeira implicação da primeira frase que eu trouxe aqui, que é: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. E só uma observação que eu esqueci de falar: as misericórdias já começam a ser aplicadas na vida dos judeus, na vida daqueles inimigos do Senhor, quando Jesus ele salva. Ali naquele momento mesmo ele já fala: o ladrão da cruz estaria com ele no paraíso. Também o centurião que estava ali crucificando Jesus, depois que tudo acontece, ele fala: realmente esse era o Filho de Deus. Então as misericórdias já começam a vir. Saulo de Tarso, mais pra frente, ele é um judeu e ele vai ser comissionado para ser um apóstolo de Jesus, um homem que outrora matava cristãos, um homem que outrora fazia totalmente o contrário daquilo que ele passou a fazer. Então já podemos ver essa misericórdia que Jesus pediu ao Pai sendo aplicada aos judeus e aos inimigos do Senhor. Mas uma segunda frase que Jesus proferiu na cruz foi: hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase está em Lucas capítulo 23, versículo 43, e Jesus está proferindo nada mais, nada menos do que para o ladrão que está na cruz ao lado de Jesus. Jesus morreu na cruz, estava ele e mais 2 ladrões. Um desses ladrões, ele começou a criticar Jesus: se você é o rei dos judeus, desça daqui, salva-te e salva a nós. E um deles, ele fala: não, você está falando besteira, isso que você está falando não condiz. Nós estamos aqui porque nós pecamos de fato, nós estamos aqui porque nós falhamos, mas esse não tem nenhum pecado. Aí ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, cheio de misericórdia e cheio de graça, vai olhar para ele e vai falar: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse: eu te digo hoje, em verdade eu te digo hoje, né? Como alguns acabam trazendo, né? Como uma teologia. Mas ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus já estava adiantando para aquele homem que a misericórdia que ele pediu ao Pai já foi alcançada para ele. Mas uma terceira palavra que Jesus ele profere na cruz é a seguinte: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Isso está em João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Quando a Maria estava muito triste, Maria estava muito cabisbaixa, na verdade era para se ficar mesmo, além de ser o Salvador, foi uma pessoa que ela gerou na sua barriga, que ela foi contemplada por Deus para fazer isso, então ela se entristece profundamente. Então Jesus ele olha para João e fala o seguinte, fala primeiro para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe.
E Jesus aqui não está entregando para Maria um cargo, um ofício de que ela seria a mãe da igreja, de que ela seria a nova líder da igreja e o filho seria abaixo dela. Não, ele só está demonstrando uma compaixão, uma misericórdia que é do perfil de Jesus. Jesus estava simplesmente demonstrando um afeto, um carinho e um amor pelas pessoas, nesse caso por Maria e por João. Mas uma quarta palavra que Jesus vai proferir na cruz é: Deus meu, por que me desamparaste? Aquela frase, Eli, Eli, lama sabachthani, simplesmente demonstrando a sua humanidade, demonstrando que ele na verdade, ele já sabia disso. Tanto que Jesus, quando ele vai orar no Getsemane, ele ora pedindo ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, na condição de servo, na condição de homem, então foi isso. Jesus, ele se humilhou, ele se colocou no lugar de servo e orou ao Pai, rogou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua. Vale também ressaltar aqui que sobre a Trindade, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um só Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Nós precisamos sim adorar a Deus, ao Filho, ao Espírito, mas sempre lembrando das economias, né? Do Pai, do Filho e do Espírito. Nesse momento, Jesus está dizendo como filho. Está falando: Deus meu, por que me desamparaste? E que situação é essa, gente, de desamparo? Que situação é essa de desprezo? Acontece o seguinte: na cruz, Jesus estava sendo maldito. Jesus não tinha pecado algum, mas na cruz ele estava sendo feito por maldito. Porque a palavra de Deus já dizia que maldito todo aquele que subir ao madeiro, maldito todo aquele que ser pendurado numa cruz. Jesus estava se fazendo maldito pela sua vida. Dito isso, vale aqui uma fala sobre que o Pai não contempla o pecado. O Pai não pode contemplar o pecado porque o Pai é santo, porque Deus é santo e ele não pode contemplar o pecado. Jesus, ele não tinha pecado algum, ele não tinha erro algum, mas estava pendurado no madeiro, e maldito todo aquele que se pendurar no madeiro. Mas a maldição que estava sobre Jesus era nossa. A maldição, Jesus se fez pecado por nós. Jesus se fez pecador por nós. Jesus não pecou, Jesus não estava em pecado, mas ele se fez pecado por nós e o Pai não pode contemplar isso. Então o Pai derrama sobre o Filho a sua ira e nós fomos em Cristo inocentados. E Deus vira as costas para o Filho naquele momento da cruz, porque Deus não pode contemplar o pecado. Mas uma quinta palavra que Jesus falou na cruz foi: tenho sede, demonstrando a sua humanidade, demonstrando a sua debilidade naquele momento. Jesus vai falar: tenho sede. Isso está em João capítulo 19, versículo 28, em que Jesus fala: tenho sede, mostrando mais uma vez a sua humanidade, as suas necessidades que precisavam ser supridas. Jesus estava sentindo sede porque ele estava morrendo como homem, porque ele estava sofrendo como homem, porque ele precisava de se saciar com água. E na verdade isso está se cumprindo. Na verdade, essa é uma declaração escatológica que está se cumprindo quando Jesus fala: tenho sede. E o Salmo de número 69 é um salmo que vai falar sobre isso, sobre o lamento do Messias. O Messias falando algumas coisas, e ali já está de uma forma escatológica, né? Que estava escrito lá em Salmo e se cumpriu depois em Jesus Cristo, em que fala mesmo de vinagre, fala mesmo que Jesus sentiu debilidades, que iria sentir sede, sim. Então depois dá uma lida lá no Salmo 69 e contrasta com esse texto de João capítulo 19, versículo 28, em que ele fala: tenho sede. Então é simplesmente isso, Jesus demonstrando a sua humanidade, demonstrando que tinha necessidades assim como todos os homens têm. Mas uma sexta palavra que Jesus vai proferir na cruz é: está consumado, né? O termo tetelestai. O que Jesus quis dizer com isso? Com está consumado?
Essa frase, ela declara exatamente a realização completa da obra que Jesus está consumando na cruz. Com essa frase, então, Jesus ele vai declarar e vai dizer que todas as dívidas do pecado já foram pagas nele e que a justiça de Deus foi satisfeita. Deus é justo e ele enviou Jesus Cristo para morrer como um cordeiro pelas nossas vidas, para a propiciação dos nossos pecados. Então ele vai trazer isso e ele vai declarar na cruz: está consumado. Depois que tudo acontece, depois que todas as coisas que tem que acontecer, acontece, Jesus ele simplesmente diz: está consumado. Tetelestai. Para finalizar, antes de deixar a última palavra, a última frase que Jesus deixou na cruz, que é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que está em Lucas capítulo 23, versículo 46. Contrastando também com um salmo, salmo de número 31, versículo 5. Nesse salmo fala o seguinte: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Exatamente essas palavras. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. É um salmo que se cumpre lá também, em que Jesus fala: Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Jesus sabia que ele estava morrendo, o seu corpo iria morrer naquele momento, mas que o espírito dele já estava nas mãos do Pai. Assim como ele profere lá para o ladrão da cruz que hoje estarás comigo no paraíso, ele sabe que aquele corpo dele estava morrendo ali, mas que o espírito estava nas mãos do Pai. E ele estava entregando o espírito nas mãos do Pai. E mesmo diante da morte, Jesus estava confiando ao Pai. Jesus estava confiando que o Pai o receberia de braços abertos, receberia o Espírito dele de braços abertos, mas ele também sabia que ao terceiro dia, no domingo, ele iria ressuscitar. Traria alegria para os nossos corações, que venceria a morte, que venceria o pecado, venceria o mal. Essas são as 7 frases de Jesus na cruz. Eu espero que você tenha acompanhado até aqui. Se você acompanhou até aqui, deixa um comentário, diga um amém aqui embaixo, mas também compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família, compartilhe com aquele que você quer que saiba um pouco mais sobre Jesus Cristo, que saiba um pouco mais sobre a morte de Jesus, e vamos falar um pouco sobre a ressurreição dele também. Eu pretendo trazer esse conteúdo para o canal também. Então, peregrino, que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ajudando e que essas frases de Jesus na cruz possa continuar causando transformação nas nossas vidas. Que essas palavras de Jesus na cruz possam ser um memorial para que nós nos lembremos do que ele fez por nós, nos ensinando ainda mais que mesmo diante da morte, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da debilidade, ele ainda estava declarando palavras de perdão, palavras de misericórdia, palavras de esperança, palavras de bênçãos sobre as nossas vidas, palavras de dependência de Deus. Que nós possamos nos lembrar dessas 7 palavras de Jesus na cruz, e não somente na Páscoa, que nós possamos sempre nos lembrar das coisas que Jesus fez, falou, nos ensinou e nos ensina diariamente. Que Deus nos abençoe, que ele continue nos sustentando e nos abençoando. Forte abraço, peregrino. Deus abençoe.